A Grande Esperança. Tema 7. A Verdade sobre a Morte. Com Alejandro Bulhon. Olá, querido. O tema para hoje é a verdade sobre a morte. A verdade. E para isso, necessariamente, eu preciso ir no livro da verdade. A palavra de Deus é o livro da verdade. E eu já disse, a verdade te libertará. Outro dia, um jovem chegou donde mim, me contando uma história interessante. O pai dele morreu. E morreu deixando um dinheiro guardado num lugar que ninguém sabia. A família sabia que ele tinha dinheiro guardado, mas ninguém sabia onde estava esse dinheiro. E agora o homem morreu. Então, o que fez a família? Foi a uma sessão de espiritismo. A pessoa encarregada aí chamou o espírito do pai da família. E o espírito apareceu. O rapaz me contando a história, disse, o espírito é meu pai, apareceu, e eu perguntei a ele onde estava o dinheiro, e ele me disse, filho, realmente o dinheiro está guardado em tal lugar, e eu preciso que vocês descubram esse dinheiro para eu poder descansar em paz. Então, o rapaz me disse assim, pastor, a mim ninguém vai me provar que não existe espírito de mortos andando por aí, porque eu falei com o espírito de meu pai, que já está morto, e ele me deu o lugar onde o dinheiro estava e nós achamos o dinheiro aí. Agora, vem a pergunta. Os espíritos dos mortos andam por aí? Pode você chamar um espírito de morto e conversar com ele? Então, para entender isto, precisamos primeiro ver como é que o ser humano foi criado. Porque entendendo como o ser humano foi criado, vamos entender o que acontece com o ser humano quando ele morre. Primeiro texto, Gênesis capítulo 2, verso 7, diz: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Interessante. Vamos a revisar a criação. Aí estava o corpo de barro. Corpo de barro na criação. Barro é barro, querido. Barro não pensa. Barro não sente. Barro não se cansa. Barro não tem sonho. Barro é barro. Se você pisar em cima do barro, o barro não vai ficar magoado com você, porque barro é barro. Aí estava o barro, o corpo de barro. Então o texto bíblico diz que Deus soprou no nariz do corpo de barro o sopro de vida. Fez. E aí o barro cobrou vida e se transformou numa alma viva. A expressão alma viva, de acordo com a palavra de Deus, é um ser humano vivo. Eu sou uma alma viva, ou seja, um ser humano vivo. Você é um ser humano vivo. Quando nós temos um estádio cheio de 50.000 pessoas, dizemos, estavam 50.000 almas. Não quer dizer espíritos desencarnados, porque alma, na opinião de Deus, da palavra de Deus, é um ser humano vivo. Agora o ser humano se transformou em um ser humano vivo. E o ser humano vivo era a somatória do corpo de barro com o sopro de Deus. Veja, o sopro não pensa, o sopro não sente. Sopro é sopro. O sopro não tem fome, o sopro não cansa, o sopro é sopro. E barro é barro. Barro não tem vida. Barro não tem fome, barro não tem vontade. Mas quando o barro se juntou com o sopro, aí sim apareceu o ser humano que sofre, que se alegra, que chora, que tem fome, que se cansa. Ou seja, o ser humano é a somatória do barro com o sopro de vida. Mas e agora? O que acontece quando o homem morre? Quando a mulher morre? Quando o ser humano morre? O que acontece? Veja o que diz Eclesiastes, capítulo 12, versículos 1 e 7. Diz assim:
lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Interessante o conselho do sábio Salomão escrevendo o livro de Eclesiastes. Diz assim, lembra-te de Deus antes que cheguem os dias maus. Enquanto você é jovem, enquanto você tem vida, lembre-se de seu Criador antes que chegue a hora da morte. Porque quando chegar a hora da morte, o que vai acontecer? O corpo vai para o pó como era, e o sopro volta a Deus que o deu. Agora vou te explicar. Na criação, aí estava o corpo de terra, e Deus soprou. E apareceu o homem vivo. O que acontece quando o homem morre? Tudo o contrário. Deus faz... O sopro volta a Deus. E o que acontece com o corpo? O corpo vai para o cemitério. E 50 anos depois você abre o caixão, é pó. O homem volta ao pó como era. E o sopro volta a Deus. E o espírito? Que espírito? Que espírito? Não existe espírito. Existe corpo de terra e existe sopro de vida. E quando o homem morre, o corpo volta para a terra e o sopro volta para Deus. Está em Deus. Já não tem espírito. O morto, o corpo, não tem consciência de nada. Veja o que diz Eclesiastes, capítulo 9, versos 5, 6 e 10. Diz, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faça-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Querido, está claro ou não está claro? Não existem espíritos, porque quando o homem morre, seu corpo vai para a terra, e o corpo não pensa, não sente. Aí quando chega o dia dos mortos, você vai no cemitério levando um ramo de flores para seu pai que morreu. Está certo ou está errado? Está certo. Mas está certo porque isso faz duas coisas. Primeiro, te deixa a ti feliz. E segundo, pois mostra para teus amigos, para teus vizinhos, que você guarda a memória de teu pai. Agora, está errado se você vai pensar assim, coitado do meu pai, vai ficar feliz de saber que eu estou me lembrando dele. Que feliz, se teu pai não existe. O corpo não sente, o corpo não pensa, e o sopro está em Deus. Entende? Não existe espírito. Mas aquele jovem, de que te falei no início, ele diz, mas eu falei com o espírito do meu pai. E eu te pergunto, existem espíritos mortos? Agora vou te ler um texto. Apocalipse capítulo 12, versículo 9, diz assim, veja, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. O sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. E quantos anjos eram? Uma terceira parte dos milhões e milhões de anjos dos céus. Satanás veio a esta terra com uma terceira parte desses milhões e milhões de anjos. Agora me diz uma coisa, o que você acha que eles fazem hoje, esses anjos? Ficam deitados aí, coçando a barriga? Não, eles trabalham. E qual é o trabalho? Enganar. A Bíblia descreve Satanás como o sedutor, o mentiroso, o enganador. O sedutor. Quem é um sedutor?
Não é um sequestrador que te coloca o revólver na cabeça e diz, vamos para lá. Não, o sedutor te vai trazendo. E quando você percebe, já está no buraco. Esse é o sedutor. E o inimigo é sedutor. E seus anjos são sedutores, então eles se vestem de anjos de luz, eles se vestem de espírito de morto, eles se vestem de objeto voador não identificado, eles se vestem de muitas coisas. Oh, querido, o inventor da teoria de que quando o homem morre, em realidade não morre, é o diabo. Você lembra, quando Deus criou Adão, Deus disse, não tocareis desta árvore, porque certamente morrereis. Aí aparece o diabo, vestido de serpente, e diz, não morrereis. Aí está. No jardim do Éden, o inimigo já apresentou sua ideia. Deus disse, morrereis. Ele vem e diz, não morrereis. E isso é o que está acontecendo hoje. Na televisão, no cinema, nas escolas, por todo lado, se ensina a seguinte lição. Homem não morre, o espírito sai, se transforma em outras vidas, existem almas gêmeas porque se conheceram em outras vidas. Tudo mentira, querido. Porque eu te digo, quando alguém te diz, o espírito de morto vem, quando alguém diz, existem almas gêmeas do passado, eu pergunto para essa pessoa, de onde você tira essa informação? De onde você tira? Agora, quando eu te digo, o homem quando morre, porque o corpo vai para a terra e o espírito volta para Deus. Quando eu te digo isso, eu estou sacando a informação da palavra de Deus, que é a verdade. E a verdade te liberta. Te liberta de quê? Te liberta do medo, te liberta do temor. Eu posso dormir num cemitério à meia-noite, tranquilo. Por quê? Porque os mortos não podem me fazer nada. Que coisa vai ser barro, vai fazer... Eu tenho que ter medo dos vivos, porque esses sim podem me matar, mas os mortos nada sabem. O que eles... Então, se eu aceito a verdade da palavra de Deus, me liberto do medo. E outra coisa mais, a promessa de Deus é que quando Cristo voltar, querido, quando o anjo fizer soar a trombeta, todos os mortos em Cristo ressuscitarão. E então, por que eu tenho que ter medo? Se eu amo Jesus, se eu entreguei minha vida a Jesus, por que tenho que ter medo da morte? Talvez neste momento você está passando um momento difícil, está com câncer. Talvez você acaba de perder um ser querido. Eu não digo você não chore, porque Paulo diz, irmãos, quanto aos que morrem, não queremos que vos entristeçais como aqueles que não têm esperança. Quer dizer que há duas maneiras de entristecer-se. Aqueles que não têm esperança, quando alguém morre, quando um ser querido morre, ou quando eles mesmos estão na beira da morte, se desesperam. Ai, não quero morrer. Ai, minha vida acabou. Já não existe nada para mim. Isso é porque não tem esperança. Mas Paulo disse, vocês entristeçam-se como quem tem esperança. E que esperança? Oh, querido, se o médico me diz, está com câncer, tem 15 dias de vida, pois vou levantar as mãos ao céu e dizer, Senhor, obrigado porque me cuidaste até aqui. E eu vou dormir agora, porque a morte para os que creem em Cristo é dormir. E quando o anjo fizer soar a trompeta, vou ressuscitar para uma vida nova. Oh, querido, te digo uma coisa, esse filho que a morte arrancou de você, Deus vai te devolver quando Cristo voltar. Esse pai, essa mãe, esse amigo, essa esposa querida que morreu, Deus vai te devolver. Mas coitado, eles estarão sofrendo. Não estão sofrendo. Estão na sepultura. Não sentem, não pensam. E o sopro voltou a Deus. E quando Cristo voltar a esta terra, Ele vai te devolver, teu filho, porque os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Abra seu coração a Jesus. Aceite esta verdade cristalina. Seja liberto do medo. O medo dos espíritos. O medo... Não. Seja liberto pela verdade. Agora, Deus só pode te ensinar. Abrir o coração e dizer, Senhor, eu aceito. Isso é unicamente com você. Que Deus te abençoe. Ao passar mais uma vez
Por aquele corredor, percebi que alguém estava a chorar. Num cantinho do hospital, encolhida bem ali, seu vestido rosa e branco eu vi. Tinha apenas 5 anos e chorava por mamãe. Sua avó tentava em vão lhe falar. Segurei as minhas lágrimas e parei para escutar as palavras dessa nobre mulher.